Nessa quarentena você tem visto muitos filmes, né? Hoje vamos entrar na sua tela para mostrar o Mediação em Arte sobre o cineasta Vladimir Carvalho. Conheça um pouco sobre o processo criativo e veja as análises dos especialistas. Senta aí no sofá, vamos assistir! Você conhece a história da sua cidade? A paisagem urbana, natural e humana? O cineasta Vladimir Carvalho, quando chegou em Brasília, deparou-se com essas paisagens e dirigiu o filme Paisagem Natural. No programa de hoje, vamos conhecer e dialogar um pouco mais sobre esse filme. Você chegando em Brasília, o primeiro impacto é da paisagem, chamemos assim, arquitetônica. Porque Brasília é uma obra de arte, um espaço obra de arte, não é verdade? Então o primeiro impacto foi a obra de Oscar Niemeyer, o gênio, entendeu? Em seguida, eu conheci o Cerrado e estabeleci com o Cerrado quase que foi praticamente amor à primeira vista, porque eu sou nordestino. O nordestino tem muito aquela paisagem da seca no seu imaginário. Então, a relação com a paisagem chamada natural, a paisagem física, foi com o Cerrado, porque me lembrou muito a Caatinga sertaneja, de onde eu provenho. Então, estabeleceu-se de pronto um certo diálogo, que em princípio foi uma elaboração aos poucos, até que nos anos 90 apareceu a oportunidade, uma proposta de José Pereira, que foi o autor de um filme de cerca de 6 capítulos, cada um cineasta fez um capítulo, então eu optei em fazer sobre a paisagem em torno de Brasília. E admiti que essa paisagem natural, com os rios, cachoeiras, etc., fosse abrangente, fosse ampla. Entende? Então viajei cerca de 400 quilômetros em volta de Brasília, flagrando as fontes, as nascentes, essa coisa do cavernas, onde muitas vezes você se depara com um depósito d'água lá no subterrâneo da terra, né? Portanto, nessas cavernas. Uma chamava-se Terra Ronca, né? Que o nome já diz tudo, né? E a água estava lá. Então, eu descobri, quase desde a hora que cheguei, que era um sertão molhado. Muita gente diz que eu tenho essa expressão como norte. O Cerrado e o Centro-Oeste é um sertão molhado, porque tem muito mais rios e é uma região muito irrigada, ao contrário do que acontece no polígono das secas. O filme ele é inusitado, né? Porque se você pensa, eu acho que é uma experiência, né? É uma experiência de você tratar de Brasília de um ponto, a princípio, que você não imagina, né? Você vai trabalhar a respeito de uma cidade na ausência dela, né? Ou seja, o que seria Brasília antes de Brasília, mas não Brasília antes de Brasília no sentido de ontem, Brasília em 1955, não. O que seria a condição geográfica, geológica, né, desse espaço que muito tempo depois gera Brasília e, ao mesmo tempo, como esse espaço permanece na cidade. Só que ele vai permanecendo invisível, né, à medida que se ergue a grande capital. A sua monumentalidade, de alguma forma, ela camufla, né, ela esfuma
esse mundo anterior que é a condição física para que Brasília surja. E é como se esse mundo anterior ele estivesse nas entranhas da cidade, ele permanecesse, né? Vamos pensar, por exemplo, quando a gente se pergunta a respeito de como a cidade está abastecida de água, né? Você olha no entorno e se diz, não, eu vejo um lago, mas um lago que foi fabricado, né, há pouco tempo para driblar o problema da umidade, da baixa umidade, né, na cidade. Então, de onde vem a água? E aí você se dá conta, né, que você tem um enorme manancial de água muito próximo da cidade, né? E que esse manancial remete, né, a ciclos e ciclos, a encadeamentos de vidas animais, né, vidas de fauna, que estão aqui há muito tempo tecendo esse espaço. Então eu acho que o filme, nesse sentido, ele é muito feliz porque ele vai sublinhar Brasília, né, a partir do terreno sobre o qual ela foi erguida. E como esse território que ele foi erguido, embora a princípio ele pudesse ter sido soterrado pela cidade, ele está aqui no nosso cotidiano. O que eu acho que é interessante também desse filme é que ele mantém uma conexão com outros pontos de interesse desse cineasta, né? Eu acho que o Vladimir é um documentarista super importante para o cinema nacional e eu acho que o filme, na medida que ele tenta lançar um olhar para Brasília, para a capital, que na última parte do filme isso aparece como quase que um capítulo desse filme, que ele chama de Paralelo 15, que era um sítio antes, né? Eu acho que ele mostra uma das premissas do modernismo, que é esse apagamento do que existia, é quase que o apagamento do velho em função do novo, do moderno, daquilo que virá, daquilo que será melhor. E eu acho que o filme trata isso de uma maneira muito contundente, muito poética também, porque ele mostra como essa transformação da paisagem natural ela vai ocorrendo para gerar o que se chama de novo, que foi a capital moderna, ícone do modernismo no mundo todo, e uma cidade que até hoje, depois de 50 anos, desperta o interesse de antropólogos, de sociólogos, arquitetos, artistas, talvez por ser uma cidade muito singular e que ela é organizada do ponto de vista urbanístico seguindo algumas premissas. Entre elas, essa dimensão, esse zoneamento que é feito da cidade, de você ter áreas específicas para determinadas finalidades. Então você tem um setor habitacional, você tem um setor de comércio, você tem um setor de autarquias. Então é esse raciocínio que pautou a urbanização dessa cidade. Eu acho que o filme ele não vai aprofundar nessa dimensão desse zoneamento que pautou esse projeto de urbanístico. Mas eu acho que ele mostra como que esse apagamento do que existia é feito em função do moderno, do novo. E logicamente que com isso também há muita perda, né? Eu às vezes me pergunto o que seria Brasília se a gente não tivesse apagado todos os resquícios, a herança do território goiano que era aqui. Essa era uma região que, primitivamente, ela estava intacta, muito provavelmente habitada por índios. Os índios são, naturalmente, preservadores. Os índios, eles sabem se relacionar com a natureza sem depredá-la, né? A presença do homem, de uma forma mais, digamos assim, que atingiu essa natureza tão rica como é o caso do Cerrado, ela começou a ser também depredada a partir da presença mais, digamos assim, numerosa dos brancos, por exemplo, entendeu? E aí, por exemplo, você tem o caso, nessa instância, você tem o caso dos animais que foram, digamos assim, condenados pela mão do homem, pelo caçador, por exemplo, entendeu? Que aparece, a única concessão que eu fiz, afora a filmagem da paisagem em si, foi uma única entrevista com um matador de onça. Então, aquilo já foi uma agressão ao meio, e especialmente à fauna, né, que naturalmente acarretou certo desequilíbrio, né? Não era um só. Eu simplesmente entrevistei mas caçadores existem. E por isso que tem regimentos e regulamentos para coibir a caça assim indiscriminada. Esse território sobre o qual foi erguido essa cidade monumental que aparece no filme. E como nele, né, a presença humana é, digamos assim, uma presença derradeira. Ela é uma presença que vem muito depois.
né? E veja, e essa presença derradeira, mesmo ela é escalonada, porque a gente esquece que havia outras vidas humanas, de um modo geral, já em Brasília, antes do projeto da capital, né? Seja de povos indígenas, seja de uma população do mundo rural que aqui habitava, né? E que ficou, de certa forma, posta de lado em muitas das narrativas acerca da capital, né? Ou seja, as narrativas acerca da capital falam, né, do avanço, da presença do Estado, da presença de especialistas na área de urbanismo, arquitetura, geógrafos, geólogos, ou fala dos trabalhadores que vieram erguer capital, né? Os nordestinos, os migrantes que, de alguma forma, cumpriram um papel decisivo na construção da cidade. Ora, esse é o povo de Brasília? Sim. É a base do povo de Brasília? Sim. Mas há um outro povo de Brasília que antecede a esse, né? E esse povo rural, que se você for a São Sebastião, por exemplo, você ainda o encontra, se você for em Braslândia, de alguma forma você encontra, se você for em pedaços de Planaltina, você vai encontrar, esse povo está ali. E é muito curioso que o filme termina desse modo, mostrando essa presença humana, e essa presença humana que ela é curiosa, porque ela tem uma afinidade com esse território, né, que essas outras levas humanas acabaram não tendo. Porque essas levas que vieram depois, elas estão vinculadas ao projeto da grande capital. Essa vida humana que existia antes, não. Ela existe vinculada, né, aos ciclos sazonais, né, que marcam a maneira como esse território ele se realiza, se repondo, se desfazendo de si mesmo, se reagregando, se renovando. Eu acho que Brasília tem um jogo com a ideia de escala que é muito forte, né? Então, para alguns urbanistas, uma cidade ela tem 3 escalas: a grande escala, a média escala e a pequena escala, que seria essa escala ao nível dos olhos. E Brasília parece ter privilegiado a grande escala, que é uma escala monumental, né? Então, aqui a paisagem humana, né, a figura humana, ela é reduzida. Então, assim, a monumentalidade da capital, do poder político, ela é tão grande, tão imensa, que a paisagem humana ela é um ponto escuro nessa paisagem de concreto. E eu acho que isso diz muito da maneira utilitarista que a cidade também vai determinando os seus usos, né? Então, existe um conceito do Michel de Certeau que é o de praticar espaços, né? Então, cada um de nós, no uso que faz da cidade, a gente está praticando espaços. E a cidade, na medida que ela não tem esquina e que ela tem essa escala tão grande, ela dificulta muito o pedestre, né? A vida do pedestre. Literalmente, não é uma cidade feita para o pedestre, é uma cidade feita para o carro. As coisas são vistas de longe, dada essa grande escala que a cidade foi pensada, né? E isso impacta no nosso dia a dia, no nosso uso da cidade. Agora, é como se cada um de nós também jogasse com essa cidade, com esse espaço. Então, quando você olha esses recortes nos gramados de Brasília, onde pedestres decidiram criar um novo caminho, uma nova rota, isso é uma subversão daquilo que está no planejamento macro da cidade, né? Então, eu escolho não passar por essa rua, escolho criar o que a gente chama, às vezes, no interior de um trieiro, né? De um caminho, né? Nesse gramado. E são formas que o pedestre e o usuário da cidade, ou o praticante da cidade, vai inventando. E eu acho que hoje tem uma discussão muito forte sobre o espaço urbano, porque ao longo desses últimos 40 anos, a cidade ela foi sempre, não só Brasília, mas qualquer grande cidade, ela é pautada pelo uso mercantil, capitalista, utilitarista. Então eu vou para comprar, eu vou para usufruir tal coisa. E eu acho que hoje você tem uma discussão muito forte no mundo inteiro de devolver a cidade para as pessoas, né? Então tem inclusive um livro de um urbanista muito conhecido que se chama Cidades para Pessoas. Então você vê um crescente uso de bicicleta, um grande desejo de artistas que vão para o espaço urbano, propor espetáculos de teatro, shows, instalações. E isso nada mais é do que um desejo da cidade, de recuperar para a cidade o espaço do coletivo, o espaço do encontro, o espaço da convivência.
como qualquer obra de arte, o filme do Vladimir, ele lança muitas possibilidades de diálogo com o universo escolar, com interesses dos jovens e interesses do currículo dos professores. Você pode tanto ter um diálogo com o filme a partir da linguagem visual, então discutir as noções talvez de enquadramento, de luz, de sombra, corte, edição, trilha sonora, né? O filme faz um jogo super interessante entre os sons da natureza e os sons criados pelo homem que também vão compondo junto a trilha do filme. A ideia de roteiro, como você pode ir para uma discussão mais para o campo ou da geografia, né, do que é paisagem do ponto de vista da geografia, como que se dá a transformação da paisagem natural, ou para o campo da história, que a gente pode discutir lá desde a noção dos coletores, dos caçadores, a chegar na noção de cidade, desse homem urbano, do urbanismo que a gente conhece hoje. Assim como poderíamos ter uma discussão muito forte aí com a sociologia, com a filosofia, porque afinal habitar a cidade significa estabelecer relações comerciais, relações de troca, relações de poder. Então acho que tem um campo bastante vasto. Já do ponto de vista da biologia, eu acho que o filme ele abre uma rica discussão sobre ecossistemas, sobre cerrado, sobre a maneira como o homem interfere no ecossistema e acho que no momento que a gente tem uma crise hídrica no país, talvez como poucas vezes tivemos, eu acho que o filme ele é contundente em colocar essa questão de novo, né, endereçar esse tema. Então acho que para a escola o filme do Vladimir é um prato rico e fértil de possibilidades de construir diálogos com os jovens. E talvez o que pudesse ser muito interessante é que essa discussão também pudesse ser permeada pela linguagem artística, né? Eu acho que se parte de um filme, como que diferentes disciplinas podem conversar com esse filme desde o seu ponto de vista e talvez essas produções também passarem por uma camada que fosse de expressão, que fosse do jovem lançar um olhar para a sua paisagem, para aquilo que seu olhar alcança. Esse filme e alguns outros que existem e estão aí esquecidos sobre Brasília, deveriam fazer parte, sim, né, do material didático, pedagógico das escolas, né, das escolas que formam, sobretudo, crianças e jovens aqui em Brasília. Porque eu acho que há alguma coisa importante que acontece aqui, que é o desconhecimento do brasiliense em relação ao seu território. Brasília, claro, tudo bem, Brasília é obra de um gênio arquitetônico, então o que se ensina em Brasília, eu imagino, né, é, sim, a construção da cidade, a epopeia brasileira de ter construído essa cidade que é um marco arquitetônico para o mundo. Eu acho que o filme nos permite pensar, ora, não caberia, não valeria a pena, né, levar essa educação, levar a formação dessa criança, inclusive na formação da sua moralidade, para conhecer o seu território, o território que ela pisa todo dia, o território que a recebeu, e que talvez, né, sobre o qual ela vai viver, vai realizar seus sonhos, vai ter todas as suas frustrações, né? Então eu acho que o filme nos oferece sim a oportunidade disso, de uma formação ecológica, mas é ecológica não apenas para que eu levante uma bandeira em favor de um slogan abstrato acerca da defesa da natureza. Não, né? Eu acho que o filme nos permite pensar de uma outra maneira, né? Nós somos o território. Ou que território eu sou? Ou como a minha identidade pessoal, a minha identidade coletiva, seja como cidadão, seja como integrante de um grupo étnico, de uma classe social, qualquer um outro grupo, né, ela está conformada num território. Né? Como essas identidades estão conformadas nesse território? Então, que território é esse? O que ele porta? De que cadeia eu faço parte? Né? Que cuidado, em última instância, eu tenho que ter com esse território? De que história eu sou uma continuação? Né? Porque o filme conta uma história, a narrativa do território. Né? E, nesse sentido, as pessoas que aqui habitam, né, são elementos importantes, mas são episódios nessa grande epopeia, nessa grande narrativa. Brasília, a epopeia de Brasília, então, portanto, é muito maior do que aquela que se conta a partir de 1956. Né? É essa que se conta por milhares de anos, por milhões de anos. Né? E que esses milhões de anos não são alguma coisa que ficou na poeira do tempo. Não.
é simplesmente esse terreno sobre o qual eu estou pisando agora. O ar que eu estou respirando, aquela água que eu abro a torneira. Eu acho que sim, eu acho que o filme nos ajuda a pensar isso. Brasília é uma cidade linda, maravilhosa, mas ela não está suspensa no ar. E você? A partir dessa conversa, consegue perceber o visível e o invisível na sua cidade? Até a próxima! Então, acho que você tem muito mais talento que só assistir. Que tal fazer um vídeo sobre os seus dias de quarentena? Use a sua criatividade. Tchau! Olá! Com certeza você já parou para pensar, né, o que seria robótica. O que são robôs? O que são esses robôs, essa robótica, essa tecnologia que aparece em tantas séries e filmes na televisão? Essa tecnologia tão nova que se fala no mundo hoje, o que é isso? Com certeza também você já parou para pensar se isso seria atingível, né? Seria capaz de participar de alguma coisa assim e se desenvolver de uma coisa assim. O nosso tema aqui é robótica com Arduino. Essa robótica inovadora, inclusiva, essa robótica que causa uma quebra de paradigmas no mundo e que oferece oportunidades iguais para todo mundo. Robótica com Arduino é o nosso tema. Eu sou o professor Luiz Carlos Loyola. Trabalho com tecnologia há mais de 30 anos. Fui professor do Senai durante 17 anos. Fui professor no SESI também, na área de tecnologias educacionais, uma parte de robótica com Lego. Desde 2019 sou professor do Instituto Campus Party, ensinando robótica com Arduino no projeto Include. E também sou professor na Secretaria de Educação do DF, atuando diretamente dentro do Centro de Ensino Médio 3, aqui no Gama. Também ensinando robótica com Arduino. É um projeto que permeará pelo ano e irá, com certeza, ajudar a desenvolver muitos jovens, né, junto com o projeto do ensino médio integral. O que seria robótica com Arduino? Robótica com Arduino é aquele processo onde você vai dar poder, empoderar os alunos com um conhecimento que ele precisa para mudar a vida dele, mudar a vida na comunidade onde ele está, mudar o destino que ele tem. A robótica com Arduino envolve ética, envolve trabalhar em equipe, disrupção do processo de ensino-aprendizagem, envolve desenvolvimento de novas habilidades e competências, principalmente as socioemocionais. Esse processo todo de robótica com Arduino, do curso de robótica com Arduino, também promove, assim, quase que de imediato, até com certa facilidade, dependendo do nível de envolvimento, a geração de renda por parte do aluno para a sua própria subsistência, a geração de soluções e também de renda para seus familiares, para sua casa. Ele, como microempreendedor, se vendo, né, aproveitando e ofertando ideias lá no mercado, na comunidade onde ele reside. Então, robótica com Arduino é tudo isso. O curso de robótica com Arduino é isso. Essa robótica que parece tão inatingível, na realidade está mais próximo da gente do que parece. E a robótica com Arduino no Brasil, essa robótica que vem para incluir, essa robótica que vem para inovar, né, que está crescendo muito rapidamente, ela foi feita sob medida, né? Parece que foi feita sob medida para auxiliar as pessoas a mudar suas vidas,
para igualar as condições de mercado de trabalho, as condições de melhoria de vida. Bastando que a pessoa se envolva, que desenvolva o conhecimento, desenvolva as suas potencialidades, suas competências socioemocionais e o seu prazer de trabalhar em equipe, de aprender sempre. Robótica se faz com 4 fases. Robótica com Arduino se faz com 4 fases ou mais. Na robótica com Arduino você tem uma fase em que você aprende elétrica e eletrônica, em que você ensina elétrica e eletrônica, permitindo que o aluno passeie por todos os outros temas. Numa segunda fase a gente vai ensinar o que são sensores. O aluno vai aprender que os sensores são como se fossem os sentidos humanos, que ficam recolhendo informações do ambiente, para que essas informações se transformem em algum tipo de ação, como por exemplo, observar se uma sala está muito quente, isso transfere essa informação do sensor para a nossa peça central, que é o Arduino, que é o centro nervoso do processo, e esse Arduino dá uma ordem para o ar-condicionado ligar. Aprendendo elétrica, eletrônica, sensores, o aluno vai para aprender programação, vai começar a programar mais facilmente, vai desenvolver a técnica computacional, a lógica computacional que ele precisa para compreender como que se faz um robô. Então, passado pelas fases de elétrica, eletrônica, sensores, ele vai para a parte de programação e projetos. Com programação ele vai ganhar poder sobre as peças, que ele vai refinar, ele vai dizer como é que ele quer que aquelas peças funcionem, como é que elas captem informação do ambiente e como é que os atuadores reajam. Se ele quer que uma luz acenda, que o ar-condicionado ligue, né, que um esguichor de água abra para a água sair. Então ele, com a programação, ele tem esse poder, e com os projetos ele se organiza. Ele organiza o conhecimento que ele já tem. Então, em cima desse conhecimento todo, que já foi adquirido até aí, ele vai aprender a parte também de mecânica dos robôs, como que um robô é montado, que peças vão ali. O carro seria um robô. São um monte de peças juntas, associadas com uma série de componentes elétricos e eletrônicos, sendo gerenciados por uma central. Aquilo é um robô. E aquela lógica do robô vem para a lógica da sala de aula. Uma esteira dentro de uma fábrica, uma esteira, né, automatizada é um robô. Um braço mecânico, uma escavadeira, aquilo é um robô. Ali tem peças que são gerenciadas eletronicamente e que reagem mecanicamente. Aquilo é um robô. Então são exemplos que a gente discute, que a gente produz na sala de aula dentro do curso de robótica. Um curso de robótica que acontece aí em 6 meses. Em 6 meses o aluno sai do ponto 0 até a conclusão do nível 1, né? Sabendo elétrica, eletrônica, sensores, programação, projetos, mecânica dos robôs, e ainda fecha com uma transversal, que é a impressão 3D, onde ele vai aprender a desenhar e ele vai imprimir as peças em 3D que ele produziu. E vai se apropriar daquelas peças 3D para montar o robô dele, que ele pensa na casa dele, na comunidade dele. Isso é um curso de robótica com Arduino no século 21. As aulas de robótica com Arduino, elas têm fases também. Cada aula é um processo de início, meio e fim. Onde primeiro vem a conceituação, né, a teoria daquilo que vai ser trabalhado. Em segundo lugar, a gente contextualiza. A gente junta todas aquelas informações da robótica com as informações da realidade do aluno. Em seguida, fazemos uma correlação disso com o mundo, uma correlação disso com língua portuguesa, uma correlação disso com matemática, uma correlação disso com as outras disciplinas. E por fim, o aluno faz uma prática. Toda aula tem uma prática. A aula pode ser de 50 minutos, ou pode ser de 3 horas, ou de 4 horas. Dá para você fazer a conceituação, a contextualização, a correlação e fazer uma prática. Isso que é o legal na robótica. O desenvolvimento ele é muito vivo, muito dinâmico, e ele pode ocorrer de várias formas. No ensino médio, trabalhando com alunos de 15 a 18 anos, a gente vê isso muito claramente, como eles se desenvolvem rápido. Esse fluxo na sala de aula acontece muito rápido. Convido você a participar dos nossos próximos encontros, onde eu vou discorrer um pouco mais detalhadamente sobre cada fase de um curso de robótica, né, o desenvolvimento das habilidades e competências
que a gente faz durante o curso, como que se faz o trabalho em equipe, como que isso deve ocorrer, como que o fluxo da aula se dá, que tipo de informação a gente insere, que tipo de peças compõem essas aulas e as peças que vêm na robótica. A placa de Arduino, a protoboard, os sensores, os atuadores, os componentes eletrônicos, material reciclável que a gente utiliza, peças que são impressas na impressora 3D, até o desenvolvimento final do aluno. O que se busca com um curso de robótica com Arduino no século XXI é tirar o aluno da condição de vulnerabilidade e dar a ele empoderamento, para que ele, com conhecimento e baixo investimento, mude a realidade dele, na casa dele, na comunidade onde ele vive, na cidade onde ele vive, para que ele tenha um futuro diferente do que ele pensava, para que ele tenha um futuro que ele espera, que ele busca, que ele deseja, pelo qual ele luta. Sou o professor Luiz Carlos Loyola. A gente se vê nos próximos encontros.